Olha, os dados sobre o endividamento de universitários no Brasil acendem um alerta. Mais da metade dos estudantes com dívidas já precisou cortar itens básicos para conseguir pagar a mensalidade. Para falar sobre os impactos desse cenário, as causas do endividamento e caminhos para renegociar as dívidas, eu converso agora com a educadora financeira Mônica Seabra. Mônica, muito bom dia para você. Me escuta bem? Bom dia, bom dia. Mônica, o que explica um número tão alto de universitários precisarem cortar gastos básicos aí, né? Como alimentação, transporte, para pagar mensalidade? A gente tem aí na pesquisa uma grande maioria de estudantes, né, mais de 60% dizendo que estão endividados e que precisam regularizar, eles têm vontade de regularizar isso, mas o que está impactando mais é as contas básicas, né? As pessoas não estão conseguindo pagar contas básicas como água, luz, telefone, e isso vem impactando e gerando um aperto no financeiro dessas pessoas, principalmente no começo do ano. A pesquisa mostra que o desemprego é o principal motivo, né, dessas dívidas aí. Como que o estudante pode se planejar financeiramente diante dessa instabilidade? Ó, nós temos algumas dicas para esses estudantes que pode sim fazer a diferença para eles, principalmente para quem tem muita vontade de continuar os estudos e não perder a chance de realizar um sonho, né, de se formar e de ter uma graduação, que é, primeiramente nós temos, né, com a grande maioria das universidades, um plano de renegociação com o Feirão Limpa-Nome. Então a gente trabalha o ano inteiro com o Feirão Limpa-Nome, que é para que essas pessoas consigam de uma forma muito fácil e facilitada parcelar essas dívidas com essas instituições e a partir do primeiro pagamento ela já fica, já sai da inadimplência e já consegue sim voltar aos estudos. Outra dica as pessoas estão a gente está com uma taxa de desemprego que ela já melhorou bastante, mas ela ainda não segue o mesmo cenário, porque no passado, não muito distante, né, a gente vinha com um índice de desemprego muito alto. Então a gente precisa de um tempinho para que isso se estabilize, porque a pessoa que conseguiu emprego agora, ela tem dívidas passadas que estão impactando e somam a essa outra dívida dela. Então quais as dicas que a gente dá? Faça tudo que você tem de receita e deixe a sua gestão à vista para que você saiba realmente em que você está gastando. Coloque tudo, faça renegociação, encare essas dívidas de frente, tanto com bancos, tanto com as universidades, com as dívidas de consumo básico, que é o top 1, principalmente no Mato Grosso, onde as pessoas não estão conseguindo pagar as dívidas porque tem que pagar água, luz, telefone e aluguel. Então, reorganizar isso tudo, a gestão à vista e deixar os supérfluos, ver o que eu preciso agora, o que eu não preciso, para depois, e assim conseguir reorganizar isso tudo para que ela consiga pagar a dívida que realmente importa e que vai fazer diferença para ela. E sem contar que a inadimplência, ela acaba afetando, né, diretamente a saúde mental desses estudantes, né? A gente sabe que isso traz uma preocupação gigantesca. Então, esses sinais de alerta merecem bastante atenção nesse momento, né? Isso, com certeza. A gente olha aqui dentro de todas as pesquisas que a gente faz dentro da Serasa, que os problemas financeiros, eles estão à frente quando a gente fala de saúde mental. As pessoas não conseguem se concentrar, as pessoas não conseguem dormir, as pessoas ficam realmente preocupadas com as dívidas. A gente gosta muito de deixar claro para os consumidores que as pessoas não pagam porque não querem, elas não pagam porque não estão conseguindo pagar por questões de impacto financeiro, de aperto financeiro na família mesmo. Então, Uhum. esses facilitadores, como por exemplo renegociação de dívidas, faz com que essas pessoas consigam de uma maneira facilitada pagar essas contas e que elas consigam dormir melhor, consigam sim se concentrar no trabalho e nos estudos, melhora a qualidade de vida de todo mundo e de toda a família também. 7 horas e 6 minutos. E para quem já está endividado, né? Tá nessa situação aí que, enfim, está devendo, está apertado aí, e qual que é o primeiro passo para conseguir de fato organizar aí? E eu acho que também precisa ter muita paciência, né? Porque a gente sabe que para se endividar é muito rápido. Agora, para você se reorganizar leva um tempinho, né?
quais são os primeiros passos, então, que eles devem tomar aí para começar a colocar, vamos dizer, a casa em ordem? Essa é a palavra-chave, paciência. A segunda palavra é organização. Primeiro, as pessoas precisam buscar conhecimento de como fazer uma educação financeira. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é encarar a dívida de frente. Eu tenho dívida, muita gente tem medo de saber dessas dívidas. Encare a dívida. É bom as pessoas saberem quanto eu tenho de dívida, quanto que eu posso pagar e quem são os meus credores. Isso é muito importante. Primeiro, pagamento de dívidas que a gente fala que são mais importantes porque tem mais juros e impactam mais. Por exemplo, cartão de crédito e bancos. A grande maioria está endividada nesse tema, que são juros altíssimos. Então, encare essa dívida, parcele. Os bancos querem receber e nós aqui da Serasa, por exemplo, temos meios de renegociação muito facilitado para que essas pessoas consigam organizar lá na frente todos os meses as dívidas que já estão impactando o seu nome e que dificultam ela na realização de sonhos. Então a primeira dica é encarar de frente, buscar conhecimento, educação financeira. Existem várias plataformas de educação financeira. A Serasa é uma que disponibiliza no seu blog, no seu site, essa educação financeira. E organização, encarar as dívidas de frente e pagar primeiro aquelas que são importantes. As pessoas precisam saber pagar dívidas. Não adianta nada, um exemplo que eu gosto de dar para os consumidores é: eu recebi um bom dinheirinho aí, eu vou lá e pago tudo à vista. Não, vamos renegociar, vamos ver o que cabe no bolso para que lá na frente eu tenha frutos dessa renegociação que eu fiz. Não adianta eu pagar dívidas que eu não vou trazer benefícios lá na frente, como por exemplo, dívidas, priorizar primeiro aquelas dívidas que estão negativando o meu nome, que eu consigo aí mexer com a economia de uma forma mais leve, mais prática e que eu consiga retorno desses pagamentos. E depois vamos para as dívidas com mais tempo, que geram menos impacto no meu nome. Essas são as principais dicas. Muito bem. E tem os programas de renegociação, né? Por exemplo, o Serasa Limpa Nome, ele é um dos programas que pode ajudar. E o que o estudante precisa saber antes de fechar esse acordo? A gente tem 2 picos durante o ano que a gente faz um mega feirão, que é março e novembro. Mas durante o ano todo nós estamos com o feirão Limpa Nome no site, no WhatsApp, por telefone. O que acontece? Lá as pessoas colocam um CPF e vai aparecer somente as dívidas dessa pessoa. Cada pessoa tem a sua área logada e consegue ver as suas dívidas. Não consegue ver e ninguém consegue ver as dívidas dessa pessoa, só ela mesma. Ela consegue ver os parcelamentos, que é super facilitado, são empresas que fazem até 72 vezes, até 99% de desconto, e pagando a primeira parcela, essa pessoa já está com o nome limpo. Isso que é importante, é aquilo que eu falei. A primeira parcela, limpando o nome, eu já consigo me organizar, deixo a mente mais leve e consigo fazer com que os outros meses sejam mais claros para eu continuar com o meu nome limpo. Isso é importante. A partir do momento que eu limpo o meu nome com, por exemplo, o Feirão Limpa Nome no primeiro mês, eu tenho que ter uma reorganização, eu tenho que ter uma responsabilidade de não me endividar nos meses seguintes, porque eu tenho que lembrar que eu vou ter parcelas ou se conseguir o pagamento à vista, já que as empresas fazem até 99% de desconto também. Muito bem, 7h10. Eu conversei com a educadora financeira Mônica Seabra. Mônica, obrigado pela sua participação aqui com a gente, compartilhando com os ouvintes da Massa FM, viu? Eu que agradeço, um bom dia para vocês e obrigada pelo convite.